Bom dia, mais um Café com Destino, hoje sexta-feira. Hoje é dia que o tempo vira. Quando o tempo vira, é um sinal que as coisas vão virar a nosso favor, sabia, né? Vai. Hoje é sexta-feira, né? Eu acordei um pouco mais cedo hoje. Às 5 da manhã já tava de pé. Mas tem gente que acorda em cima da hora, Wesley. E chega o quê? Na hora de gravar, na hora de fazer a live. É absurdo. Tô de olho nessas pessoas. Estamos aqui muito felizes, muito contentes. Tomar um café para acordar. Gente, papel e caneta. Tem muita gente que começa a viver um futuro, começa a escrever a sua história, mas no meio do percurso percebe que está fazendo algo errado. Por exemplo, percebe que escolheu alguém errado para andar do lado. Um sócio, um parceiro de vida, um amigo, uma amiga. Você percebe que está vivendo mais ou menos o teu propósito, mas você podia ter feito isso em outra profissão, você acabou escolhendo a profissão errada. Você às vezes se sente no lugar errado, parece que você nasceu na família errada, parece que você está na empresa errada esses anos todos, na instituição que você está. Sabe quando você já está vivendo, você está construindo sua história, mas as peças não estão se encaixando? Então, se você está entendendo o que eu estou falando, essa mensagem hoje vai ser para você. Porque tem muita coisa na sua história para ser reescrita hoje. Tem muita coisa na sua história para ser remodelada hoje. Você não vai precisar voltar do zero. Você vai continuar de onde você está, mas da agora do jeito certo. O bom é que você não vai ter que voltar para trás, você não vai mais perder tempo. Você vai continuar caminhando rumo ao alvo, rumo ao objetivo, mas agora com as pessoas certas. Com a motivação correta. Sabe por que muita gente tem que reescrever a história? Porque começou bem, mas com a motivação errada. Começou no caminho certo, mas a motivação que não era boa. Às vezes o que vai ter que arrancar do seu coração pela raiz hoje é a sua motivação errada. Qual é a motivação que te impulsiona a fazer o que você está fazendo? Porque no final das contas a gente julga o que a pessoa está fazendo, mas a gente não para pensar qual é a motivação daquilo. Tem muita gente que você acha que vai ser condenada por Deus e você vai chegar lá no céu, vai encontrar com ela e falar, não acredito. Porque Deus estava vendo o coração dela. E tem muita gente que você acha que vai falar, esse aí vai ter até trono no céu para ele, tão santo. E quando chegar lá em cima, você vai ter a surpresa de não encontrá-lo lá. Porque as atitudes eram boas, a motivação era perversa. Então, o que conta para Deus é o que está por fora ou o coração? Então, motivação é mais importante do que ação. Então, importante é agir. Não. Importante é agir certo. Se você agir errado, você vai estragar tudo. O importante é agir. Não, o importante é motivação. É por que eu vou agir. Para onde eu vou agir. Com quem eu vou agir. Quando eu vou agir. Eu preciso fazer no tempo certo. Com a pessoa certa. No lugar certo. As coisas só se encaixam. O meu destino só começa a realmente decolar quando eu estou no tempo certo. No lugar certo, com as pessoas certas. Então, não existe coincidência quando se trata de destino. Todo mundo fala, nossa, que coincidência. Não existe coincidência quando se trata de destino. E teve um homem na Bíblia que teve que recalcular a sua rota. Nós não sabemos o nome dele, mas ele é conhecido como o filho pródigo. O filho pródigo, ele precisa dar uma recalculada séria na vida dele, porque ele toma uma atitude errada, com motivação errada, e pede para o pai a parte dos bens dele. Tiago, por que ele tomou a atitude errada se ele pediu parte dos bens dele, não era dele? A Bíblia diz que a herança antecipada pode vir a ser maldição. Ou seja, a herança, como já diz o nome, é para você receber depois que alguém morre. Ele tomou em vida. O pai dele ainda estava vivo. Era para estar desfrutando do legado do pai, não tomando a herança. Tem gente que está trocando o legado pela herança. E é por isso que fica para trás. O pai ainda estava ali para poder dar os melhores conselhos, as melhores direções, mas ele estava de olho em curtir. Os prazeres da vida nos roubam muitos princípios. E só para você saber, nesse livro aqui, O Problema é Seu,
eu conto essa história detalhadamente. Como o filho pródigo arranjou um problema e ele mesmo foi lá e resolveu. Esse é um livro que você precisa ter em casa. Esse é um livro que você precisa entendê-lo. O problema é seu. É um livro que fala sobre como você resolver os problemas da vida com sabedoria. É um manual. Esse livro é um manual. Agora, veja isso. O filho pródigo, ele estava escrevendo o seu destino. Ele estava ali empreendendo com seu pai, vivendo dias de prosperidade, estava crescendo. No meio do seu destino, no meio da sua história, com a sua história sendo escrita, ele decide dar uma aloprada. Você conhece alguém que já aloprou? Conhece alguém que aloprou? Que o cara tá tudo certo, de repente o cara faz uma besteira? Já conhece alguém, Cleitinho? Tipo o Cleitinho que fez o implante do nada. Autossabotagem? O Cleiton fez um implante do nada. Chegou no escritório com o cabelo pra cima. Do nada. Tem gente que do nada faz uns negócios, né? O filho pródigo, né? Do nada, falou, pai, me dá minha parte da herança que eu tô indo embora. Sabe o que aconteceu com ele? Lona. Porque quando você faz uma coisa fora de tempo, o futuro é perdição. Timing é muito importante. Fazer as coisas dentro do tempo é fundamental, essencial e primordial. E aí ele faz a besteira, pega a pedaço dele lá, vamos chutar aqui um número, 50 milhões, né? A Bíblia não diz quanto, mas era muito dinheiro. Ele pega 50 milhões e fala, tô rico. Posso fazer uma pergunta? 50 milhões acaba? Sim ou não? Sim. Tem casas aqui, ó, de 30 milhões. O cara compra uma casa, o cara compra mais algumas coisinhas, acabou o dinheiro. O problema é você, sem o dinheiro agora, manter a casa de 30 milhões. Sua conta de luz vai ser 70 mil reais. Então, pensa comigo. Ele pega o dinheiro falando, tô rico. E vai para uma terra longínqua gastar esse dinheiro. Gastar como? Como aqueles que não trabalharam para ter dinheiro gastam. Com prazeres. Vou repetir. Quem ganha dinheiro sem trabalhar por ele, gasta com prazeres. Joga fora, joga no lixo. Onde é que estão os milionários da Mega Sena? Onde estão? Porque o dinheiro abençoado é o dinheiro do trabalho. Porque você sabe exatamente... Eu lembro que hoje em dia eu não faço mais esse cálculo, porque pela misericórdia de Deus, né, não precisa. Mas em boa parte da minha vida, principalmente quando eu comecei com os livros em 2015, 2016, alguém me ofereceu alguma coisa. Thiago, essa televisão aqui, olha que top. Televisão não sei quantas polegadas. Você já tem uma dessa? Eu falei, não tem não. Eu tenho que comprar, né? Eu falei, quanto é? Aí o cara, 2 mil. Eu falei, 2 mil? Caramba, eu tenho que vender 200 livros para comprar essa televisão. Eu fazia cálculo em trabalho. Para eu vender 200 livros, quantos eventos eu tenho que fazer? Quantas lives eu vou ter que fazer? Não, caramba, mano, eu tenho que trabalhar 3 semanas para comprar esse negócio aí. Aí eu falei, não, hoje não. Porque quem trabalha sabe o peso de cada real. Agora, quem ganhou, não. Então, como ele não trabalhou por aquilo, como ele ganhou, ele foi e gastou com prazeres. Agora, pessoal, pergunta boa. Você já viu alguém perder todo o dinheiro, ir na lona e depois se levantar? Sim, muita gente. Por que ele não se levantou? Por que ele não recomeçou a vida ali naquela terra que ele estava? Perdi tudo, mas poxa, cresci com meu pai lá, empreendedor, já sei como fazer, eu vou começar aqui. Por que ele não fez isso? Porque existem fatores inesperados do destino, que eu chamo de FID. Estou inventando agora. Fatores inesperados do destino. Anota isso aí. FID. Fatores inesperados do destino. Qual foi o fator inesperado do destino nesse caso, Wesley? A fome. Veio uma grande fome sobre a terra, ele não sabia. Ele não conseguia prever que estava vindo uma fome. Ela simplesmente chegou. Chegou quando? Quando o dinheiro dele acabou. Então ele poderia até tentar se levantar se estivesse tudo bem. Só que o mundo estava mal. E aí ele cai na mão de Deus. Aí nesse momento todo mundo quer se acertar com Deus. Por que já não começa com Deus?
Por que já não começa com os princípios? Por que já não faz certo? Para que sofrer? Para que ser humilhado debaixo do pé do cão aí? Para que você passar por situações extremas? O Wesley tá rindo. Não pode ser mais espiritual que ele não entende. Ele começa a rir. É muito espiritual para ele. Mas para que você vai sofrer? Então, o filho pródigo, ele aqui vai dar uma aula pra gente também. Vamos falar para a parte boa do filho pródigo. Ele toma uma decisão errada, horrível, ok? Ele sai de casa, péssimo, gasta todo o dinheiro com prazeres, maldição, e vem uma grande fome sobre a terra e ele não tem como se levantar. Pronto, tá ferrado, não consegue mais se levantar. Aí ele faz uma coisa que eu quero te ensinar, papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Lembrando para quem tá chegando agora que isso que eu tô ensinando é um capítulo desse livro, sobre como você resolver problemas com sabedoria. Papel e caneta na mão. Diz assim. Lucas capítulo 15, versículo 24. Esse meu filho estava morto, mas voltou a viver. Ele estava perdido, mas foi achado. E todos começaram a festejar o seu retorno. Então já estou lendo o final da história. O filho pródigo voltou para casa. Mas como ele voltou para casa? Ele voltou para casa nessa situação. Entenda que a forma como você volta vai determinar se vão festejar ou vão te expulsar. A forma como você refaz seus caminhos vai determinar se as pessoas vão te aceitar ou te rechaçar. Rechaçar existe? Rechaçar. Eu não sei porque veio espanhol na minha cabeça, do nada aqui, nessa hora da manhã, eu falando espanhol. Rechaçar. Virou a chave. Aí, quando eu falo hebraico, aí, rapaz, para voltar pro português, slihá, bevakachá, e aí para voltar pro português é muito difícil. E o filho pródigo tomou 3 atitudes que nos dão uma aula, eu queria que você anotasse. Primeiro, ele caiu em si. A Bíblia diz assim, ó, caindo em si, pensou, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Falei, pai, errei contra os céus e contra ti. Arrependimento, pedido de perdão e humildade. Não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ou seja, eu vou voltar, mas vou voltar na posição que eu mereço. Eu mereço voltar como empregado por tudo que eu fiz. E a Bíblia diz, levantou-se e foi. Gente, não teve voz de Deus, não teve anjo, não teve manifestação espiritual. Ele fez o problema, a droga, e ele mesmo resolveu. Quando ele percebeu, fiz besteira, ele resolveu refazer o caminho dele, reescrever a história dele. Como ele reescreveu a história dele? Primeiro com humildade, tem que ter muita humildade para reconhecer seu erro. Aí quando você é humilde, você cai em si, fala, o que eu fiz? Segundo, ele criou uma estratégia, ele levantar-me, ele começou a pensar, vou lá, vou humilde, vou por baixo, vou refazer esse caminho aqui. E depois ele foi lá e agiu. Então presta atenção, a ação é muito importante, mas é por último. Primeiro é a motivação. Isso é uma coisa que está muito forte no meu coração hoje. A ação é muito importante, mas primeiro, motivação. O porquê você vai tomar essa ação? O que vai te motivar a isso? Conclusão, quando ele começa a caminhar de longe, o pai já estava na porta esperando. O pai o reconhece e começa a chorar, fala, meu filho voltou. Ele estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Mata o melhor cordeiro. Prepara a melhor festa. Põe um anel de ouro no dedo dele. Dá sandália nos pés. Coloca um vestido de linho. Porque hoje é dia de celebrar. Mesmo o filho pródigo tendo errado, a forma como ele reescreveu a história o colocou ainda melhor do que antes. Às vezes você acha que o seu erro roubou o seu futuro. Eu vim aqui hoje para te dizer que é mentira.
seus erros não apagaram seu futuro, seus erros não complicaram o seu destino, os seus erros podem ser reeditados e você começar a viver dias melhores ainda. Basta você saber como reescrever sua história da maneira certa agora. Você vai precisar de humildade, você vai precisar cair em si, você vai precisar reaprender algumas coisas, mas vai dar certo. Vai dar certo. Às vezes você está achando que porque você errou em várias coisas na vida e talvez você agora esteja pensando, caramba, eu errei na vida financeira, eu acho que não tem como me levantar mais, eu errei no meu casamento, eu errei na minha vida emocional, eu me maltratei emocionalmente, eu errei com pessoas, eu feri tanta gente. Às vezes você está pensando em tudo que você errou agora, achando que isso vai detonar o teu futuro. Iria detonar se você hoje não aprendesse a reescrever sua história, se você hoje não aprendesse a reeditar os seus caminhos, se você quiser reescrever hoje, o seu futuro vai estar blindado e protegido. Hoje você pode reescrever. Se você está entendendo que essa palavra é para você, vai colocando o emoji do cafezinho aí. Fala, essa palavra é para mim. Se você sente que muita gente precisa escutar essa palavra, você ainda não compartilhou essa aula, começa a compartilhar. Clica aí, aqui no aviãozinho de baixo, aqui na setinha, e manda para um monte de gente, porque ainda eu vou dar a chave mestra hoje. Ainda vou te dar a chave que virou na minha vida para entender isso aqui. Nós estamos vivendo um tempo em que reescrever histórias é importante. Não é apagar a história, não é borrar a história, não é queimar a história, é reescrever. Se Deus permitiu que a história fosse escrita, é porque não é para apagar. Ah, mas é que eu fiz uma besteira no caminho. Você vai reescrever. Se apagar, apaga as experiências, apaga o que você aprendeu com aquilo. Apaga a sua maturidade. Não é apagar, é reescrever. É isso que nós podemos fazer hoje com uma decisão. Qual a decisão, Tiago? A decisão mais difícil de todas. Cair em si. É você olhar para você mesmo e falar, caramba, eu preciso refazer esse caminho. Eu preciso ter coragem de ligar para fulano e pedir perdão hoje. Eu preciso ligar para o banco e renegociar essa dívida e nunca mais agir que nem criança, comprando coisas que eu nem preciso. Eu preciso hoje refazer o caminho com meus familiares, com meus pais, pedir perdão, voltar a conviver em paz. Eu fui inocente, eu fui infantil, eu fui grosseiro, eu vou pedir perdão. E tem gente que fala, não, Tiago, mas eu não errei não, que errou foi o outro. Mas aí você quer paz ou você quer ter razão? Porque se você quiser ter paz, mesmo estando certo, vai lá e pede perdão. Resolve. Refaça o caminho. Caia em si hoje. Hoje é dia de cair em si. Meu Deus. Hoje é dia de cair em si. Tem muita gente que se não for chacoalhada... Tomou susto, Hélio? Não pode nem pregar, ele tá dormindo. Mas é verdade, tem gente que se não for chacoalhada, não cai em si. E eu vim hoje aqui nessa aula pela manhã para te dizer, chegou a hora de cair em si e refazer caminhos, e reescrever história, e reeditar futuro. Teu futuro podia estar escrito por mal por causa das coisas que você plantou, dá para reeditar. Dá para reeditar. Você não vai morrer na situação que está. Esse ainda não é o fim do caminho. Se fosse o fim do caminho, você não estava numa aula como essa. Deus não teria permitido isso aqui. Deus está permitindo isso aqui porque não é o fim do caminho. Não é o fim do caminho. Quando eu entendi isso aqui que eu vou te ensinar, muita coisa na minha vida começou a mudar. Muita coisa da minha vida começou a mudar. Vamos lá, papel e caneta, vai anotar? Primeiro, descubra o que é o certo de fazer. O que é o certo? O que é pra mim? O que é pra mim? Ou seja, tem coisa que é só pros outros, não é pra mim. Como diz nossa mãe, você não é todo mundo, é verdade. Tem coisa que é só pra você. Ou seja, qual é o teu propósito? Por que você faz o que faz? Então, descubra o que é o certo a fazer. Por exemplo, o certo pra mim é fazer uma live todo dia de manhã aqui, gente. Estão sentindo que é o certo ou não? A gente não sente isso? Não está ajudando milhões de pessoas? Ótimo. Ontem eu fui numa festa. Muita gente que não é da mesma fé que eu, muita gente conhecida da TV, era uma festa chiquérrima e tal. Todo mundo vinha me cumprimentar,
que fala assim, rapaz, tudo bem, eu te escuto todo dia pela manhã. Tô falando de gente muito conhecida, assim, grandes empresários e tal. Eu tô te escutando todo dia pela manhã. Aí você descobre, opa, o que eu estou fazendo é certo. Ótimo. Tá bom. Descobriu qual é o certo a fazer? Agora anota isso. Faça todo dia. E muito bem feito. Pronto, só isso. Então, quando você descobre o que tem que fazer, nada pode ser impedimento. Você tem que ser o maior investidor daquilo que você nasceu para fazer. Você tem que ser o maior investidor daquilo que você nasceu para fazer. Você tem que ser o maior investidor daquilo que você nasceu para fazer. Muitos homens na Bíblia e muitas mulheres na Bíblia tiveram que reescrever sua história. Por que você está com medo de reescrever? Tem coisas que vai ter que reescrever mesmo. A vida aqui é complicada, esse mundo jaz no maligno. Às vezes você tomou um caminho errado. Só refaça. Só refaça. Não fica parado, não se acostume com o caminho errado. Refaça os caminhos. Refaça os caminhos. Refaça os caminhos. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu tô aqui de manhã, não é coincidência, eu tô aqui para te dizer que vai dar certo. Não é essa a resposta que você estava precisando? Vai dar certo. Vai dar certo. E eu sei que eu tô falando com milhares de pessoas e falo assim, eu tô nisso, será que vai acontecer? Eu venho aqui para dizer que vai dar certo. Se essa palavra é para você, coloca aqui embaixo. Thiago, é para mim. Parece coisa... Não tô nem acreditando que você tá falando isso, porque parece que você tá falando comigo. Se é você, coloca aí. É para mim. Eu quero ler seu comentário. É para mim, bota aí. Então vamos lá. Que Deus abençoe você. Paz e prosperidade. Até segunda-feira, 7h57 da manhã, num Café com Destino. Tira o print. Ó o print. Print. Tira o print, divulga no seu Stories e não deixa de correr agora pro Spotify. Te espero lá. Paz.